Bom dia, gente. Nossa aula de hoje é com relação às perífrases verbais, certo? E o que é uma perífrase verbal? Bom, a perífrase verbal é a junção de um verbo auxiliar com um verbo principal. Como o próprio nome já diz, o verbo auxiliar é aquele que ajuda, auxilia. Ele complementa o verbo principal, que é o verbo que realmente dá sentido ao que está querendo ser tratado. Então, nós temos dois verbos. O primeiro é auxiliar, o segundo é o principal. O auxiliar, ele ajuda, ele complementa. O verbo principal é o verbo que dá o sentido na frase, certo? E entre o verbo auxiliar e o verbo principal, podem vir palavras conectivas, palavras que vão ter a função de ligar os dois verbos. Geralmente, na grande maioria das perífrases verbais, nós estamos falando de preposições e conjunções. As preposições mais utilizadas nas perífrases verbais são quais? A, o de e o n. Essas três são muito utilizadas nessa junção de verbos, na preposição a, de e n. E nós temos também o caso de conjunções, a qual a conjunção que é a que mais encontramos nessa função de unir os verbos formando uma perífrase verbal. Então, isso é base para vocês entenderem o que a gente está trabalhando, ok? Bom, dito isso, é importante lembrar do seguinte: quando eu falei que temos o verbo principal, vocês podem observar, quem for bem atento, verifica que todos esses verbos principais aqui estão no infinitivo. Por quê? Porque o verbo principal numa perífrase verbal, ele só pode se encontrar no infinitivo, no gerúndio e no particípio. O verbo principal só pode estar no gerúndio, particípio e infinitivo. Nós não vamos ter, numa perífrase verbal, no verbo principal, uma conjugação trabalhando modo ao tempo. Nós não temos indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós não temos presente, passado e futuro. O verbo que se conjuga vai ser o verbo auxiliar, que é o primeiro, certo? Então, vamos relembrar o que eu acabei de dizer. Nas perífrases verbais, só pode ser conjugado o verbo auxiliar. Ele, sim, pode vir conjugado no indicativo, no subjuntivo, no imperativo. É no verbo auxiliar que nós vamos ter, veja bem, a conjugação pelo tempo, né? A questão do tempo, presente, passado e futuro. Porque o verbo principal apenas no infinitivo, gerúndio e particípio. No caso das perífrases modais, só vai ter infinitivo? Não. Aqui porque foram alguns exemplos que eu dei. Existem muitas perífrases no espanhol. Então, a gente vai introduzir o conteúdo, trabalhar o conceito, a expressão, certo? O que é realmente uma perífrase modal e alguns exemplos, por enquanto, ok? Vamos lá. Existem várias perífrases, como eu disse, e a classificação são várias. Nós temos, veja bem, nós temos a perífrase modal, que é a que a gente vai trabalhar, tem a perífrase de tempo, a casual, aspectual, são várias. Nós vamos iniciar nosso estudo com estas daqui, que são as modales. Sim, e como é que eu sei que é uma perífrase modal? Bom, a perífrase modal, ela tem uma característica muito típica. Qual é? É que, manifesta, deixa eu marcar aqui, manifesta uma atitude do falante antes de uma ação verbal. Ou seja, quando o falante, o sujeito, ele vai manifesta ou manifestou uma ação, uma atitude diante de uma ação verbal. Ou seja, quando houve a intenção de realizar uma determinada ação. Então, essa é que é a perífrase modal. Olhem bem aqui, nós temos 5 tipos de perífrase modal.
Quais são esses 5 tipos? Vamos ver bem aqui, ó. Obrigação e necessidade, probabilidade, possibilidade, suposição, capacidade, autorização, aproximação ou suposição e intenção. Então, são os casos que nós temos. Então, vocês têm que saber dessas situações bem aqui, ok? Mas também devem saber compreender a expressão. Ó, isso aqui é muito importante. Também entender a expressão. Vamos lá. Bem aqui onde tem... Olha aqui. Nós temos a expressão, né? Veja bem. Quando vai expressar uma necessidade, uma obrigação, com relação a uma determinada ação. Quando uma ação, ela vai acontecer, mas ela não é uma segurança, ela não é uma certeza, ela é duvidosa, ela é uma probabilidade. Quando ela vai expressar uma capacidade, seja intelectual, física ou moral, quando se precisa de uma autorização ou se está dando a entender uma permissão. Quando se tem uma aproximação, aqui eu dei até um exemplo, né, com valores, com quantidade. E quando expressa a intenção do falante, quando a pessoa que está falando tem a intenção de expressar uma determinada ação que realizou, realiza ou que vai realizar. Olha aqui os exemplos. Vamos compreender bem aqui esses exemplos aqui, ó. Olha aqui. Pedro debe venir. Ou seja, é uma obrigação, uma necessidade. Ele deve vir. É uma necessidade. Aí você percebe que aqui, na perífrase, não tem o acompanhamento de uma palavra conectiva. Nem preposição, nem conjunção. Pedro pode chegar amanhã. Aí, ó. É uma probabilidade. Ele pode chegar amanhã, não é uma certeza. Eu não estou afirmando que ele vai chegar. Mais uma perífrase que não trabalha, né, com preposição ou com conjunção, ok? Aí nós temos aqui, ó, Pedro pode resolver o problema. É uma capacidade. Ele tem a capacidade de poder realizar essa situação. Observem como é muito detalhista. Vocês têm que compreender não só o que é a perífrase, mas o que ela expressa. Olha aqui a aproximação. Isso viene a custar 1.000 euros. Viene a custar, ou seja, dá uma ideia de noção, de aproximação. E observe que tem a preposição a. Pedro vai estudar hasta las 8. Ok. Pedro vai estudar. Vocês entenderam? Pedro vai estudar, ou seja, ele vai iniciar. As perífrases que são muito utilizadas, aqui nós temos 3 que são muito utilizadas no espanhol. Essa aqui, ó, irá, mas infinitivo, quando dá início de uma ação. E essas duas aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Tener que é uma obrigação, e hay que também é uma obrigação. A diferença é que esse tener que pode indicar uma obrigação, mas que não é de todos. Pode ser uma obrigação minha, uma obrigação de vocês. Já hay que é uma obrigação generalizada, onde todos em conjunto, em comum, devemos realizar. Exemplo, tenho que estudar para a prova. Eu tenho que estudar para a prova. Você pode não ter prova amanhã, então você não precisa estudar. Mas eu tenho uma obrigação. Hay que proteger los ancianos. Todos devemos cuidar dos nossos idosos. Não só eu, você, fulano ou cicrano, mas sim todos. Então anotem no caderno de vocês isso. A diferença de tener que e hay que indica uma obrigação, é que tener que é uma ação específica de uma ou outra pessoa, não de todos. Já a segunda, hay que, é uma obrigação de todos da sociedade de realizar, certo? Aí vocês observem que essas perífrases modais, elas vão ser divididas aqui em subtipos, certo? Para facilitar o estudo de vocês. Nós vamos ter obrigação e mandato, possibilidade, dúvida ou probabilidade, capacidade ou autorização, aproximação ou suposição, intenção, certo? Foi aquilo que eu falei.
a gente tem que tomar muito cuidado. Deixa eu voltar aqui para marcar. A gente tem que tomar muito cuidado. A primeira é essa daqui, ó. Obrigação ou mandato. Uma obrigação ou um mandado, uma ordem, certo? Esse mandato aqui tá no sentido de ordem. Ó, expressa uma necessidade, uma obrigação, uma ordem com relação a quê? Com relação a uma determinada ação. Observe isso aí. Aí nós temos 3 exemplos, ó. Deber mais infinitivo, haber de mais infinitivo e tener que mais infinitivo. Todas 3 têm a mesma função. Debo estudar para la prueba. Tenho que estudar para la prueba, certo? Esse haber de, ele não é muito utilizado, porque causa às vezes confusão com esse ai que bem aqui que eu falei para vocês, ó. Vocês lembram desse ai que aqui? Que ele é generalizado? Por isso vocês não podem confundir, ok? Aí nós vamos ter a de possibilidade. Nós vamos ter esta aqui de possibilidade. Ou seja, uma ação que pode vir a acontecer. Não significa dizer que ela vai realmente acontecer. É uma possibilidade. Aí nós vamos para dúvida ou probabilidade. A dúvida ou a probabilidade é aquela, veja bem, é aquela que representa insegurança ou dúvida diante do falante com relação a uma determinada ação. Então, dúvida ou probabilidade é aquela que indica insegurança, dúvida do falante, ou seja, do sujeito diante de uma determinada ação que ele venha a realizar. Observem bem aqui, fiquem bem atentos nessa diferença, bem aqui, ó. Observem que, deixa eu até trocar de cor. Deixa eu botar pra cá, ó. Deber mais infinitivo, obrigação ou ordem. Olha aqui, obrigação ou ordem, certo? Se eu tiver aqui, ó, deber de, olha aqui a diferença. Aqui eu vou ter quem? Uma preposição. Não é só deber mais infinitivo. É o deber mais infinitivo, mas eu tenho essa preposição. Então, indica uma dúvida. Se eu não tivesse essa preposição de, ela iria indicar o quê? Uma obrigação, tá bem aqui, ó. Ela iria indicar uma obrigação, não é isso? Bem aqui, ó, uma obrigação. Mas nós estamos falando com a preposição, então já muda completamente o sentido. Pedro deve de haber llegado ya a Paris, ou seja, o Pedro talvez já tenha chegado a Paris. Deve de ser las 11. Eu acho que são 11 horas, já devem ser as 11. Então dá uma ideia de dúvida, não é uma certeza. Olha bem aqui essa informação que eu botei. Las dos tipos de perífrasis verbales com valor modal mais habituais são as que acabamos de mencionar, ou seja, são essas aqui, dúvida, probabilidade, possibilidade, obrigação ou ordem. O que não significa dizer que só tenho elas. Nós vamos ter também essa daqui, que é a de capacidade ou autorização. Quando vai expressar, como eu já disse lá naquela hora, né, capacidade o quê? Física, que vai indicar capacidade o quê, gente? Física, intelectual ou moral, certo? Dando uma noção de autorização, de permissão de alguma ação para ser realizada. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não basta, como eu disse no início, não basta você saber quais são, vocês têm que saber entender o que é que elas expressam de verdade, ok? Olha aqui, Pedro pode resolver peraí, cadê? Deixa eu marcar aqui. Pedro pode resolver esse problema de matemáticas. Ou seja, ele pode. Por quê? Porque supostamente eu acredito que ele tem a capacidade de fazer, ó, a capacidade intelectual. Certo? Entenderam? Aproximação e suposição. Essa de aproximação e suposição, ela é muito trabalhada para indicar valores. É mais ou menos, por exemplo, o queijo custa aproximadamente R$5. Esse aproximadamente, talvez, uma possibilidade. Então,
é quando dá uma ideia de aproximação. Quando eu for utilizar o verbo venir, é indicando movimentação, pessoas, certo? Quando falar DBD, esse DBD pode ser relacionado para objetos. Então, o venir de dá ideia de movimentação. Pedro viene de hacer su trabajo. O Pedro está vindo do trabalho. El queso debe de custar 5 reais. Foi o que eu falei. Então, anotem. Enquanto esse venir a dá uma ideia de pessoas e movimentação, esse deber de objetos e coisas. E é muito utilizado para preços. E aí nós temos a questão da intenção. Quando o falante tem intenção de informar alguma coisa. Por que esse daqui está destacado? Porque é o que nós vamos trabalhar e dar uma ênfase bem grande. É a perífrase que indica o início de uma atividade. Sempre que nós formos iniciar uma ação, uma atividade, nós vamos trabalhá-la. Vou a trabalhar agora, vou trabalhar agora. Vou a fazer minhas tarefas, vou fazer as minhas tarefas. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Um bom dia a todos e até o nosso próximo encontro.